Hello everybody, hello todo mundo nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje a nossa live vai ser sobre pele. Daí eu escolhi uma música legal do que o Seal tá cantando, que é I Got You Under My Skin. Isso significa que a gente vai falar sobre pele, né, Liane? Né, Dr. Gustavo Mendonça? Vieira Produções, Lavínia, que legal, muito bem, gente. E olha, hoje, deixa eu tirar o Seal aqui, porque senão não dá. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Meu Deus do céu, como é que eu paro isso aqui? Pronto, Seal, acabou. I got you under my skin. Pois é, a gente vai falar de pele e eu tenho uma convidada especial, ok? Dr. Arthur, Samara, Marta, minha querida irmã. Essa nossa convidada vai ser a nossa top dermatologista da Clínica Múcio Porto, aqui de Brasília, a doutora Carla Obsi. Doutora Carla é uma paulista dessas arretadas, extremamente estudiosa e que, graças a Deus, veio parar aqui em Brasília. Doutor Gustavo Mendonça, boa garoto, parabéns pela cirurgia. Que bom, muito obrigado, Gustavo, legal, melhor médico do esporte de Brasília, talvez do Brasil. Muito obrigado. Duda Barbie, Duda Abreu também. Muito bem, gente. Então, a doutora Carla Obsi, ela é uma dermatologista de mão cheia e a gente teve a sorte dela aceitar nosso convite para compor a nossa equipe da clínica brasileira, aqui em Brasília. A doutora Carla é dermatologista, então, ela trabalha com todas essas coisas que a gente faz e ela já chegou aqui e a gente vai fazer uma live. Pronto, já chamei essa garota bacana daqueles olhos verdes maravilhosos. Por favor, doutora Carla, já te aceitei. Oi, querida! Oi! Tudo bom? Tudo! Ai, que prazer, né? Porque a gente se encontra tanto na clínica e às vezes a gente não tem esse tempinho para bater um papinho, né? Claro, e um papo principalmente que seja interessante e legal para todo mundo. Porque hoje em dia, eu sempre falo, Carla, assim, nessas lives de sexta-feira, as pessoas têm uma miríade de opções de lives, né? Por causa da pandemia, é um bando de live. Então, assim, fica com a gente porque essa live vai valer muito a pena, porque esse papo vai ser legal. Porque a gente vai falar sobre pele e você entende de tudo de pele. É uma dermatologista que eu realmente tenho a honra de contar com você. Imagina, É um prazer. Meu. Eu falo, gratidão de fazer parte dessa equipe, doutor Múcio Porto. Muito bem, Carla. Muito bom para a gente, para os nossos pacientes. Aliás, é muito engraçado, assim, eu quero até aproveitar essa oportunidade aqui para a gente deixar claro sobre a sua presença na nossa equipe, né? Quer dizer, as pessoas às vezes falam, doutor Múcio, me indica alguém para cuidar da minha acne. Doutor Múcio, eu queria uma dermatologista, o que tem? Pode me indicar alguém? Pronto, Brasil, mundo, está indicado. Doutora Carla Obsi é a nossa top dermatologista. E aí, Carla, eu separei algumas coisas aqui, a gente tinha combinado, porque, embora a gente está na primavera, mas as pessoas, assim, entrou outubro, ainda mais nesses anos de Covid, de pandemia, que estão passando assim, que a gente nem percebe. Daqui de primavera, daqui a pouco, é verão. Mrs. Farha, hi, can you speak in English? No, my dear, I'm so sorry. Yes, I can. We are talking about how to deal with our skin for the summertime. This is summer in the South Hemisphere here in Brazil. And this is Dr. Carla Obes. She's my dermatologist. And we are talking about the skin conditioning for the summer. I'm sorry, we are talking in Portuguese. Bom, Carla, então a gente vai começar e eu queria, assim, meio que conduzir esse papo e eu quero que você me ajude com a sua experiência, sua expertise, para a gente dar umas dicas legais para as pessoas. Embora, como eu estava falando, a gente está na primavera, mas a gente já está pensando no verão. As pessoas já estão reservando, com todo cuidado, né, porque a pandemia ainda não acabou, mas as pessoas já estão falando em praia, em piscina, enfim, verão. E aí, eu acho que é obrigação da gente, que trabalha com isso, que estudou isso, dar algumas dicas para as pessoas. Aqui, de maneira nenhuma, é uma consulta, evidentemente que não, a gente está batendo papo,
mas eu acho que a gente pode conduzir a conversa para que as pessoas se interessem e que tenham insights sobre como cuidar, como ter um verão legal e, claro, que como melhorar a estética corporal como um todo, porque verão significa exposição de corpos, né? Sim. Biquínis e tal. Não é isso, Carla? Muito. Os pacientes, eles procuram assim, eu vou... Tem alguns, é até para a gente passar essa orientação, né, Múcio? Porque os pacientes, às vezes, eles chegam assim, eu vou deixar para tratar em dezembro, porque em janeiro eu vou viajar, eu quero ir para a praia com um corpinho legal. Mas não é assim, tem que ser com antecedência. Então, agora, assim, primavera é o momento. Principalmente por quê? Porque é uma estação maravilhosa, a primavera, né? Um clima super gostoso. Sol, chuva. Geralmente, na primavera, a gente já se expõe mais ao sol, né? Já tem essa procura. E tem paciente também que eles pensam, doutora, eu vou para a praia, né? Vou viajar para a praia e minhas manchas, como vão ficar? Então, assim, é um cuidado de um todo, né? É do corpo Claro, e não inteiro dá que para a você gente tem que preparar na ver. véspera da cidade, da Não viagem, dá, né? não dá, né? Porque Legal. existem várias opções, tanto para Claro, mancha, claro. para flacidez, né? Para Exato. celulite, estria. Então, a gente tem um monte Legal, legal. de tratamento. Mas tem que fazer o quê? Com antecedência, não tem Exatamente. milagre. E aí, Carla, eu queria começar. Eu botei aqui uma ordenzinha para eu te deixar louca, porque eu Não, sei que você sabe muito e eu quero que você passe para mim, para todo mundo que está nos vendo e depois as pessoas, porque fica gravado no Instagram. Aliás, a gente lá na clínica, você sabe, eu quero falar para as pessoas, a gente tem um programa de lavagem cerebral das pessoas que estão lá, a gente repassa esses vídeos e é muito interessante porque tem pacientes que sentam lá para esperar, para fazer um botox, alguma coisa, e veem esses vídeos e dizem, puxa, que bacana, eu não sabia tal coisa, me explica, tal, tal, tal. é muita Então, assim, informação, né? Muita é orientação que muita a gente passa informação, nesse bate-papo. Né? claro. Dúvidas que vários pacientes têm, a gente consegue, de repente, falar aqui, né? Então, E é tira muito essas importante, dúvidas. né? Vamos prestar atenção, vamos acompanhar. É isso aí, pega lápis, papel, Isso. não é? E depois a gente vai fazer, eu já vou adiantar aqui, Carla, depois dessa live a gente vai fazer um e-book. Aliás, eu estou devendo a uma outra live que eu fiz sobre as 5 maiores queixas de estética feminina. A gente ainda está fazendo o e-book. A pessoa que digita para mim, ela estava de licença e vai fazer. E a gente vai fazer, que vai ser um presente para todo mundo que ficar aqui até o final. A gente vai fazer um e-book sobre esses cuidados com a pele. Mas, Ótimo. cara, me fala uma coisa. Uma pergunta que as pessoas me fazem assim é sobre fotoprotetor, né? Quando você vai para o verão, para a praia, tem sempre o protetor da face. Como é que é o protetor do corpo? Elas me perguntam e eu quero que você nos diga isso. Existe, é o mesmo? Como é que é? Perguntar, é o mesmo? Como que é o fator de proteção? Como que a gente escolhe? Como que vê? Então, assim, o que eu oriento sempre o paciente? A pele do rosto é diferenciada da pele do corpo. É diferente. Claro. Geralmente, principalmente da brasileira, a pele da face, ela é mais oleosa, tem mais tendência a acne. E a pele do corpo é o quê? Mais seca, principalmente aqui em Brasília. Então, é unânime isso. O rosto é oleoso e o corpo é mais seco. Então, o que a gente prioriza? Então, o rosto para a face, vamos usar uma fotoproteção maior. Então, para o rosto, a gente sempre indica o quê? De 50 para mais. 50 a mais. Para o corpo, a gente pode colocar o quê? 30. E o quê? Em forma de loção. Ah, que legal, então. Entendeu? Na forma de loção. Creme é assim, nem tanto, mas mais na forma de loção. E o rosto o quê? Que tem efeito mate, anti-oleosidade, né? Anti-acne. O que eu gosto muito, que eu indico para todos os pacientes, claro, tem alguns que não gostam muito, é o protetor com cor. Então já é uma base. E ele protege muito mais do que o protetor sem cor. Ah, que legal. Pois é, mas então, essa que é a questão. Existe um mito de que o protetor da face se usa na pele do corpo. Não é legal, né? Não tem nada a Não ver. é. Como você está falando, eles têm texturas diferentes, Texturas e pHs diferentes, etc. Isso. Então, a gente Muito tem que bem. usar um protetor adequado para uma pele oleosa, né? Principalmente Legal. quando vai para a praia, é o quê? É sol, é areia, é o vento, é a maresia. Então, né, um clima mais... A temperatura é mais úmida, então a gente transpira mais. Então,
é diferente. Então, a gente precisa, né, indicar o adequado ali. Do rosto é um, do corpo é outro. E é uma regra, você tem que repetir, você tem que reaplicar. Ou Tem que existem aplicar. realmente fotoprotetores que ficam, que você não precisa, Não, que não sai na água. Isso existe? não. Então, tem aqueles protetores para quem faz atividade física, resistente à água. E outra coisa também, tem que usar o protetor pelo menos 30 minutos antes de se expor ao sol, para ter essa absorção, porque senão você não Olha. absorve nada. Então, se você passa o protetor você... solar e vai direto para a piscina ou para a água do mar, Não é o mesmo ele efeito. não. Que interessante isso. Porque tem que ter Então quer dizer que o absorção. protetor ele tem que ser realmente absorvido, ele tem que Sim. fazer parte daquela proteção que a gente tem na queratina. Por isso que a gente fala, entrou na água, toda vez que sai da água, da piscina, né, do mar, reaplica. Por quê? Porque aquilo ali também sai, não existe nenhum que vai ficar totalmente. Então Não esse tem papo isso. de que não sai na água é bobagem. Não, tem que reaplicar. É bobagem. E agora também, né, com essas as roupas, né, que a gente tem com o filtro de proteção na trama, também é muito interessante para quem gosta de ficar exposto ou fazer uma atividade, né, correr na E isso praia. é confiável. É. Mas assim, né, se a gente não fala, olha, vai usar o boné, vai usar a blusa, não precisa passar protetor. Não. Ele não substitui, ele é mais uma proteção. Então, assim, a gente costuma ver, né, que dá realmente um resultado? Dá. Protege? Protege sim, com certeza. E há pouco tempo você falou sobre melasma, sobre mancha. A gente vê muito isso, assim, as pessoas dizerem assim, bom, eu tenho melasma, eu vou para a praia, mas eu não tomo sol no rosto, eu cubro o meu rosto. Isso existe? Não. Tem fundamento isso? Não, então. Todo mundo acha, eu deixei meu rosto coberto, não vai acontecer nada. Não, por quê? Porque quando tem essa exposição solar, a irradiação que vem, ela ativa os melanócitos. Como se esquentasse. Então, vamos falar grosseiramente falando assim, né? Que ele esquenta todos os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da pele. Então, aonde você tem o melasma, ele vai ficar mais visível. Por mais que você fale, eu fiquei debaixo do guarda-sol, eu usei boné, eu só fiquei na sombra, não adianta. Porque com aquele calor, aquele mormaço, tudo vai desencadear a produção dos melanócitos aí e o melasma e as manchas vão aparecer. Não tem jeito. O que você fala para os seus pacientes que estão tratando melasma? Eles então têm que se abster do sol por um tempo. Agora então, é difícil. O paciente, a pessoa vai para a praia e não vou ficar nem molhar meu pé, não vou ficar debaixo da barraca, alguma coisa. O que a gente orienta? Os filtros solares orais. Então, a gente indica, antes de ir para a praia, pelo menos 15 dias antes, a gente orienta esses protetores solares que são orais, que já consegue que protege mais. São aqueles à base de romã, de pomegranato? Tem o polipódio, leucotomus, que a gente usa muito. E tem o Flebon também. São cápsulas, né? Na verdade, você toma. Toma. Não é? Mas isso não tira a importância do fotoprotetor. Não, então, o que a gente tem é o piquenogenol, né? E o polipódio o leucotomus. Então, eles causam assim, uma proteção na célula, né? No melanócito, aí também é um rejuvenescedor. Então, ele tem um antioxidante. Então, ele tem uns outros... A composição dele tem umas outras indicações aí também. Mas para paciente que é um fototipo muito baixo, paciente que tem câncer de pele, né, de repetição. Fototipo baixo, que você diz, é aquelas peles mais claras. O fototipo 1, 2, 3. Sim, tipo ruivo, loiro. Pele clara, cabelo claro, olho claro, o albino, o ruivo, né? E aquelas pessoas assim, por exemplo, o fototipo 3, que ele não bronzeia, ele queima. Então ele vai para o sol, ele fica vermelho. Nunca ele vai ficar moreninho. Pode até ficar, mas assim, muita cautela. Mas se ele ficar exposto no sol e ficar vermelho, aí já é um fototipo mais... aquele fototipo que só queima e não bronzeia. Aí tem toda a indicação da gente usar o fotoprotetor. Então a gente usa muito. É muito indicado agora para
né, por esse, agora final do ano, que as pessoas vão se expor ao sol. Legal. Bem A indicado. segunda coisa que todo mundo fala é assim, não, eu vou para a praia, mas eu vou usar o meu hidratante. Conta pra gente, o que é a sua opinião sobre isso? Hidratante, ele é essencial. O que é o hidratante? É uma coisa óbvia, ele vai hidratar a sua pele, muito bem. Para Mas trazer a existem umidade, vai fotoprotetores reter água. hidratantes. Doutora Precisa usar o Marilene, hidratante boa noite, que também. está aqui com a gente, nossa colega. Que bom que você está aqui, Marilene, que bom. Mas É, então, me fala, existe protetor solar que é hidratante ou eu preciso usar um hidratante apesar do precisa, protetor? precisa usar o hidratante. Precisa. Face Tem e o alguns, corpo. tem alguns hidratantes que vem filtro solar. Ah, que Ele já legal. vem filtro solar. Então, no mercado, tem hidratante que ele faz o papel de hidratação, antioxidante e proteção solar. E vem até um fator alto, ele vem 50. Tem uns que tem 20, mas tem uns que são ótimos com vitamina C. Então, tem alguns hidratantes. Mas assim, eu vou passar esse hidratante aqui com um pouquinho de fotoprotetor e vai servir como o filtro solar? Não. Hum. Então, assim, a pele tem que estar hidratada? Sim, uma pele hidratada, ela também ela bronzeia mais, ela tem menos chance de, se você se expor ao sol, ter a queimadura solar, né? Uma pele hidratada, o paciente que ele bronzeia com mais facilidade, ele vai ter essa facilidade também de voltar mais moreninho. Então, Uhum. o hidratante, ele tem um papel importante no pós-sol. Claro. Mas então você vai à praia amanhã de manhã. Então você passa o hidratante primeiro e o protetor solar depois? Pode, pode, Sempre pode. assim. Ou é Não, diferente não. disso? Sempre é o protetor por último. Ah, legal. Sempre o Tanto para a protetor é o face último. quanto para o corpo. Sim. E o Sempre hidratante da face pode ser usado no corpo, vice-versa? Não. Então, vai aquela questão de novo, né? A pele do rosto, ela é mais oleosa. Então, se você usar uma loção, um creme, vai ficar oleosa, né? Vai ficar Hum. uma pele oleosa. Então, Uhum. geralmente, os hidratantes que a gente usa agora para face é hidratante que tem vários componentes. Né? Então, ele já vem com antioxidante, ele vem com água termal, ele vem com despigmentante. Então, ele já vem Uhum. com várias, entendeu? A Propriedades, vamos dizer. composição dele deu um up, né? Não é só aquele Legal. hidratantezinho que existia antes. Então, a gente Tá. consegue, com um produto, já Várias fazer coisas. vários, sim, várias Tá. funções. Aí, para sua paciente, por exemplo, que está tratando melasma, Hum. que não está mais aguentando ficar em casa com essa pandemia. Ela precisa sair para a praia, porque senão ela vai ficar louca. Que é muito comum, a gente está ouvindo muito isso no consultório. Perdão. Aí você vai indicar, por exemplo, você passou aquele produto despigmentante, né, para Sim, clareamento de pele, mesmo que não seja melasma, clareamento de modo geral. sim. Como é que é a orientação que você passa para suas pacientes lá na clínica em relação a isso? Continua durante a exposição ao sol na praia e piscina ou tem que parar? Então, o que eu oriento? Suspendo, né, os despigmentantes, que às vezes, assim, tem a formulação, aquela formulação mais básica, né, que a gente costuma usar mais, que é um ácido e um despigmentante, que às vezes é um Uhum, pouquinho mais forte. Então, é totalmente contraindicado para quem vai se expor ao sol, certo? uhum, uhum. Então, o que a gente orienta? Suspende, mas de repente, se for só uma vitamina C, um hidratantezinho mais tranquilo, eu oriento, pode continuar usando. Suspende o ácido, porém, o clareador, uma vitamina C, um ácido hialurônico, pode continuar usando na praia, não tem problema, né? Mantém o protetor solar de 3 em 3 horas, passa o oral, Uhum. né? Usar o boné, o chapéu, evitar expor. Se E proteger. assim, infelizmente, às vezes pode voltar com uma manchinha ou outra. Pode Claro, voltar. claro. E aí fala, não, vai, quando voltar, vem aqui no consultório e a gente começa aí tudo de novo, a gente vai resolver. Mas vai se Uhum. divertir, vai desestressar, porque não aguenta. Chega Não de aguenta. Chega, pandemia, é. chega de. Quer Chega. dizer, não chega a proteção, Vai, mas aproveita a sua praia. Quando você voltar, você pensa na mancha, a gente pensa junto e resolve. tá bom. Aí a paciente chegou da praia, linda, Hum. maravilhosa, tá pigmentada, tá bronzeada, e ela fala, doutora Carla, eu tô querendo trabalhar meu colágeno. Que tipo de tecnologia, de tratamento que você assim pensa primeiro?
Porque hoje tem tanta coisa, né, Carla? E Tem. hoje a gente fica perdido. Eu falo sempre nas lives para os pacientes que se a gente não toma cuidado, nós médicos, a gente fica para trás. Porque, né, tanta informação, os pacientes sabem todos os nomes de máquinas. Ai, outro dia eu recebi uma paciente, ela aqui em Brasília, ela me falou assim, doutor Múcio, você já tem aquela máquina Space Chat 22? Eu falei, olha, eu talvez tenha 23, porque o nome em si não quer dizer nada, a gente tem que ver É, o que, que tem de tecnologia. Então, quando a paciente chega e fala, doutora Carla, adorei o sul da Bahia, eu tive nas Maldivas, porque agora está na moda, tá. Maldivas, tu não vai para Maldivas. E eu quero melhorar meu colágeno. O que, que passa pela sua cabeça? Assim? Primeira terapia, primeiro tratamento, o que, que você imagina? O Fácil, fácil. bioestimulador. O que, O que é o bioestimulador? bioestimulador. Vamos deixar claro para o pessoal que está vendo. Então, o que, que é o bioestimulador injetável, né? Agora, assim, sem conflito de interesse em relação a marcas, né? Claro, claro. O que eu uso é o Sculptra e o Eleva, Uhum, tá? Então, legal. são os dois que eu costumo usar. Então, Que assim, são o ácido polilático. isso, o ácido Que polilático é. hoje a gente tem esse nível de paciente, né? Eles chegam e falam, olha, eu quero o Sculptra, que é o ácido polilático, não é, doutor? Sabe a Ele já bula. Isso é sabe, não, ótimo. já vem prontinho, né? E olha na internet uns antes e depois e ele jura que é aquilo ali também, né? Sim, Quer, sim, ele quer claro, por que aquele não? resultado, aquela realidade ali, né? Exatamente. É, E como é que você propõe, assim, então, tanto o Sculptra penso quanto que, o Eleva? lógico Fácil. que Quantas todo paciente. sessões? Então, todo paciente a gente avalia muito bem, né? Para ver certinho. A gente tem que ter um feelingzinho aí de qual é o tipo de paciente que você está tratando, né? Sim, Então, a primeira coisa que eu indico, um Sculptra ou o Eleva. Então, a gente vai depender muito o quê? Da flacidez desse paciente, a área que ele quer tratar. Ah, é rosto, é abdômen, é o braço, bumbum, né? Para a gente ver certinho a quantidade de frascos que a gente vai, né, indicar, o grau dessa flacidez, as casadinhas que a gente pode fazer. Então, com essas tecnologias que a gente faz a estimulação de colágeno, outro que eu gosto muito, o Ultraformer. Então, essa legal, casadinha de Ultraformer com o bioestimulador injetável, a resposta dele é fantástica. Mas, legal. lógico, não é imediato. Eu vou fazer hoje, daqui uma semana já está tudo bonitinho. Não é assim, né? Então, por isso, aquele questionamento do paciente que quer melhorar a flacidez para dezembro, para janeiro. Então, tem que começar agora, porque realmente Exatamente. começa a ver resultado a partir de 90 dias. Antes disso, Exatamente. não vê. Não vê. E a partir Porque, de 90 dias que você vai vendo, cada dia vai melhorando mais. Por isso que todo mundo fala, é a poupança de colágeno. Isso aqui é uma adorei isso, poupança de colágeno, ótimo. poupança de colágeno. E tem aquela coisa, teve uma vez a gente fez uma live sobre colágeno, até antes dessa live a gente conversou muito sobre isso. A gente sabe hoje que a perda do colágeno, que é de 1 a 2% por ano, que se intensifica a partir dos 30, mas hoje a gente já sabe que começa aos 25, né? 25 já começa a parar a produção, já vai Você diminuindo. também gosta de colágeno via oral? Você também prescreve, claro. Como é que é? Prescrevo. Então, não é assim, vamos repor o colágeno, vamos repor seu colágeno com o sachê, com o Verisol, com o Peptan, né? Não é tudo isso também. Agora, o que eu gosto muito do colágeno, o sachêzinho, porque ele vem várias vitaminas. Então, tem o silício orgânico, que é fantástico, né? Vem biotina, vem zinco, vem vitamina C, vitamina E. Então, é um complexo. Então, aquilo ali dá um resultado muito bom, principalmente para cabelo, unha. Então, Exato. sabe, não é, vai acabar, vai substituir, o colágeno oral vai substituir um Sculptra? Não. Mas aquela gama de vitaminas e minerais que ele tem, dá uma resposta muito boa. Sem dúvida. É o trio, né? É que nem você falou, a poupança de colágeno passa pelo trio. Colágeno oral, tratamento tópico e tratamento em clínica, não é? Lembrando sempre do protetor solar, né? Uma Sim, dieta também, né? Adequada, uma dieta saudável. legal.
Legal. Então, também não adianta querer chegar no fim do ano e você querer resolver o que você não fez o ano inteiro, você querer resolver ali no final do ano. Porque não tem Sem milagre. dúvida. Sem Você dúvida. tem que ter uma atividade física, tem que ter uma alimentação, tem que cuidar com o protetor, né? Tem que estar usando essas vitaminas, esses minerais. Legal. É tudo junto. O paciente chegou da praia, reclama que o bumbum estava flácido. Foi para academia, fez exercício e não tá lá essas coisas. Você gosta? Eu conheço você. Fala para gente sobre o CM Slim, que é aquela tecnologia, para quem não conhece, de corrente eletromagnética de alta intensidade para estimulação de fibras musculares. Completa bastante essa coisa da flacidez, né? Sim. Só que ele sozinho também não resolve, né? Então a gente tem que ver a flacidez da pele, ou a flacidez da musculatura, né? Então, mas eu gosto muito também dessa casadinha, da gente colocar o bioestimulador e fazer a eletroestimulação. O Ultraformer também. Porque tem paciente, assim, que ele vai para academia, mas sempre tem aquela coisinha que não... E que às vezes a gente avalia e às vezes só vai resolver com o quê? Com uma lipo. Aí é cirúrgico. Sim. Né? Então, e às vezes a coisa passa batida, né? Sim. Os dois lados. Tem paciente que chega no consultório querendo fazer lipo ou uma cirurgia, e na verdade o que o problema é a elasticidade da pele, é uma flacidez intrínseca à pele, o tratamento não é cirúrgico. E às vezes o contrário, às vezes ela quer fazer um tratamento de pele e ela tem culote, ela tem acúmulo de gordura. Olha, você está falando muito de casadinha, esse termo é ótimo, e eu acho que não tem casadinha melhor nesse mundo maravilhoso da estética do que cirurgia plástica e dermatologia. Sim, ela não é? Sim, porque ela vai fazer uma lipo, vai aumentar o quê? A flacidez. Então tem paciente que não adianta. Vai ter a flacidez, e vai tratar essa flacidez como? Aí é o Ultraformer, é o bioestimulador, né? Quantas sessões em relação ao Ultraformer? Eu adoro o Ultraformer também. Para quem não conhece, o Ultraformer é um nome comercial, Ultraformer 3 é o nome de uma máquina. A tecnologia é o HIFU, é uma sigla em inglês, significa, bom, seria em inglês, é ultrassom focado de alta intensidade. É uma tecnologia que atravessa a pele, porque é som, né? Não é laser, não queima. E ela atravessando a pele, ela bate, dependendo da ponteira que a gente usa, numa estrutura específica. Ou músculo, ou gordura, ou mesmo a derme. Você, como dermatologista, o que você acha disso? Eu acho fantástico. É uma tecnologia, assim, fantástica. A gente vê uns resultados, assim, e a satisfação dos pacientes. Que apesar da gente falar, né, a partir de 90 dias que a gente, né, começa a ver o resultado, os pacientes, eles ficam tão satisfeitos. Por exemplo, eu gosto muito, assim, que o paciente vê rápido, que tem o rosto um pouquinho mais redondinho, a gente dá uma afinadinha, né, pegando um pouquinho mais de gordura ali também. Nossa, tem paciente que fica extremamente assim, a gente fica... Nossa, é gratificante. É o que a gente chama de bichectomia, né? Que é aquela técnica de tirar a gordura por dentro da boca, que é cirúrgica. É uma bichectomia sem ser cirúrgica, né? Sim. Não é legal? Você não percebe isso? Hoje, por exemplo, eu acabei de fazer um botox numa paciente queridíssima, que está com a gente há muito tempo, e ela fez 3 sessões de Ultraformer. E antes de eu perguntar o que ela achou, ela não precisa nem perguntar, porque você olha para o rosto da pessoa, você vê que o negócio funciona. Ela falou, olha, eu adorei, mas o que eu mais gostei foi diminuir a minha bochecha. Eu estou me sentindo a Kim Kardashian. Porque o que acontece? Tem uns pacientes que às vezes chegam e perguntam, eu quero fazer a bichectomia. Sabe? E às vezes a gente tem que explicar que às vezes fazendo a bichectomia, a pele vai cair. Porque a bola de bichá está sustentando. Quando você tira, o que vai acontecer? Cai. Não, e aquele rosto cadavérico. Você já reparou? A Angelina Jolie, ela lançou essa moda, né? Uns anos atrás, ela fez a bichectomia e o mundo entendeu que fazendo bichectomia você vira Angelina Jolie. Parece que até a boca aumenta. E um bando de gente, hoje está na moda, os dentistas se adonaram da bichectomia e estão fazendo, muito cirurgião plástico. Você senta no consultório, vai tirar sua bola de bichão.
E eu não sei se está percebendo isso, mas assim, a gente está recebendo muita gente que está indo aos consultórios para fazer preenchimento para o rosto, porque tiraram a bola de bichar e estão envelhecidas. Sim. Assim, não é inacreditável? Quer dizer, uma coisa mal falada. Por isso eu acho, Carla, que a gente estava conversando um pouquinho hoje de manhã, eu acho que essa é a importância das lives, sabe? A gente não é dono da verdade, não é nada, mas assim, tem tanta informação a cada segundo que chega nas mídias sociais e nos portais de notícia, e principalmente quando envolve celebridades, né? E as pessoas ficam meio perdidas, e às vezes elas seguem caminhos errados. Então, embora a gente não seja dono da verdade nem nada, mas essas dicas que você está passando, elas são muito importantes, né? As pessoas querem se sentir bem, querem se sentir mais jovens, mais refrescadas e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão você entra numa furada e acaba com a sua estética. E às vezes tem coisas que nem dá para arrumar, não é? Isso. Então, e eu acho assim, a gente como profissional tem que ter uma certa cautela, né? Uhum. Porque às vezes o paciente ele chega, ele quer então o rosto lá da Angelina Jolie, ele quer tudo daquele jeito. E Sim. às vezes não combina com ele, aquilo ali não é para ele, né? O formato do rosto não tem nada a ver, a boca vai ficar desproporcional, o nariz. Então, assim, eu acho que o profissional ele tem que ser cauteloso e ser sincero com o paciente. Olha, isso não faz, né? Ah, Uhum. mas o outro, então tudo bem, pode fazer com Claro. o outro, mas, né? E às vezes acontece isso, né? O paciente pede uma opinião, você dá, indica o que tem que fazer. Às vezes ele não faz com você, ele vai no outro para fazer o que ele quer, o outro profissional faz. E ele volta e me arrependi, não era isso que eu queria. Você sabe que há uns anos atrás eu tinha uma paciente, uma pessoa conhecida aqui em Brasília, até uma pessoa da política, e foi minha paciente por um tempo. Depois, claro, as pessoas elas saem, elas, né? Elas vão a outras pessoas, isso é natural, isso é normal. Ninguém é dono de curral. Às vezes Não, eu recebo pacientes que dizem, tem toda a ah, liberdade, óbvio, a gente também é assim. Às vezes eu viajo numa companhia, depois eu viajo numa outra companhia. Só não pode ser assim no casamento. Tem que ser fiel, você sabe. não é em tudo, não, Não, é calma. lógico. Senão daqui a pouco eu levo uma Pois caça. é. Mas assim, eu recebi. Então, essa paciente uma vez, ela era minha paciente, ela sumiu. De repente ela apareceu na mídia com umas bochechas imensas, uma coisa, meu Deus, desproporcional. E um dia chega uma pessoa que conhecia e me perguntou, Múcio, o que você fez na fulana? Eu falei, eu não fiz nada. As pessoas migram. Ah, ela não gosta de você? Não tem nada a ver. Às vezes, você, por uma situação da vida, você está próximo de um outro lugar, de uma outra situação e vai. É, e a gente tem que entender isso, né? Quer dizer, a gente não é dono de um padrão de tratamento, e eu acho legal falar isso para as pessoas. Os padrões, eu acho, eles são muito fluidos, e eles dependem muito de quem nos procura. Não se pode repetir uma coisa numa pessoa porque, por algum motivo, ela encara como um padrão de beleza bacana o rosto ou os desejos, os sinais, os traços de uma outra pessoa. Nessa segunda pessoa não fica bem. E, às vezes, é uma situação delicada para a gente, né? Como médico, você ter que fazer a pessoa entender que não, Às vezes fica não faça chateado, aquilo. né? Fica O paciente chateada. fica chateado, Mas você sabe que pela minha experiência, que eu tô assim um pouco mais velhinho que você, assim, por que Ah, pareça, né? Na ah. verdade, não é que é velhinho, na verdade eu tenho feito luzes na barba. Tava muito Ah, tá, preto. tá. Eu falei, não, tá muito escuro, eu não gosto disso, eu vou Aham, clarear um pouco. entendi. E Tá ótimo. aí, a gente vê, assim, em consultório, experiências muito interessantes. Eu me lembro uma vez, eu atendi uma moça, deve ter uns, sei lá, uns 15 anos, talvez. E eu fiz a boca, aumentei, não sei o quê, e ela queria mais, e ela queria mais. Chegou um momento que eu falei, para, chega, você não vai fazer mais. Eu não vou encostar na sua boca, porque vai ficar ridículo. A palavra é essa. Não é desarmônico, a gente usa isso no consultório, porque é uma coisa mais gentil. Mas existem resultados que a gente olha, a gente pensa, meu Deus, está patético, está antinatural, não é sexy,
volume por volume não significa ser sexy ou bonito, né? Às vezes fica tão desproporcional que fica patético. Bom, e eu disse não. Ah, eu vou procurar outra pessoa. Eu falei, não tem problema. Mas eu não faço mais isso. E eu vou te sugerir, não faça, porque não vai ficar bom. Bom, o que acontece? Tempos depois, ela me aparece com uma boca imensa. Eu brinquei, parece até que é de Dubai, porque lá em Dubai a gente faz bocas imensas, né? Mas nunca patético, nunca feio. E Harmonioso. ela falou, olha, eu voltei aqui, primeiro para te pedir para ver se dá um jeito na minha boca. Segundo, porque eu entendi que você foi um cara que estava do meu lado. Porque você me falou não, e eu estava precisando ouvir e eu não ouvi. Né? A gente precisa deixar isso claro para as pessoas. A gente não está... Evidente que, não sei, mas eu acho que a imensa maioria dos nossos colegas e das pessoas que trabalham com isso são éticas, Sim. não é? Então, quando você encara como uma indicação ruim, eu acho que a gente tem a obrigação moral de dizer não. Não é verdade? A gente tem o maior prazer de deixar o paciente bonito, feliz, não Uhum, é? Né? uhum. É muito gratificante você ver, nossa, olha que bonito, tá, né? Harmonioso, tá perfeito. E então, assim, às vezes o paciente pensa, ah, é má vontade, ah, ele não quer fazer. E não é isso, Não, gente. está com medo. Ah, está inseguro. É, não Né? sabe. Resvala nisso. Não sabe fazer. Vou procurar outro. Vou procurar Entendeu? Aí a alguém que pessoa já tá saiba. meio assim, né? Aí vem outro colega, fala um pouquinho, não, vai ficar bom, aí faz. E depois o quê? Se arrepende. Por quê? Porque sabe que o negócio não vai ficar legal. Sem dúvida. E para a gente fechar daqui a pouquinho, já estamos com 40 minutos. Não, Como já passa, meu Deus? Pois é, mas ficou é aqui a porque... noite inteira conversando. Ai, nem me fala, eu também. Quando você tem um paciente que tem assim... a gente estava falando, você falou, e eu adorei você chamar a atenção para isso, para os bioestimuladores, que estão na moda agora, né? Aliás, só para deixar claro também aqui para todo mundo, que o que é bioestimulador, o que é preenchedor. Preenchedor, pelo próprio nome, ele preenche, ele tira suco, ele Volume. preenche boca, babá, babá. Os bioestimuladores são produtos que vão estimular, pela própria palavra, colágeno, Coragem. né? Então, dá firmeza. Muito bem. E quando você acha que um paciente seu precisa das duas coisas, precisa de um preenchedor para o sulco, para a margem da mandíbula, babá, mas tem aquele rosto frágil, flácidozinho, os tecidos não estão legais, como é que se orienta? Você faz bioestimulador primeiro, preenchedor depois, tudo junto? Como é que é? Então, quando eu vejo que tem muita proeminência óssea, eu Sim. gosto já de fazer um preenchimentozinho. Uhum. Né? E eu explico para o paciente, falo, olha, né, vamos ver, vamos estudar duas coisas, o que está acontecendo, que precisa do preenchedor e que precisa do bioestimulador, né? Às vezes Uhum. tem paciente que fica com receio, ah, mas eu vou ficar muito inchada, ai, minha boca vai ficar, né? Tem paciente que não entende, e a gente tem que explicar direitinho o que o preenchedor faz, o que o Botox faz e o que o bioestimulador faz. Tem muita Então, confusão nisso, né? O que é muita, né? botox, o que é preenchedor. As pessoas têm horror de boca. Você já reparou? Então, eu vou Você fazer fala, vamos Botox, fazer vou a ficar borda de boca. Ah, eu vou ficar bicuda. isso. Sabe o Aí a que eu gente explica, falo? não tem nada a ver. Não, eu falo o seguinte, olha, não é Ah, porque eu sou de Patos de Minas que eu vou fazer um bico de pato. Mas é natural, porque a gente também, as pessoas veem coisas muito feias por aí, né, sim, não Carla? sabem, né? Qualquer profissional posta aí as coisas, não tem uma Aliás, é um problema orientação. que a gente tem, né, Carla? Abrindo uma brechinha aqui. Gente, alô, mundo, atenção. No Brasil, médico, pela lei, não pode pôr antes e depois. Dentista, que começou a fazer essas coisas, pode. Então tá parecendo assim, médico não faz harmonização facial. Quem faz é dentista, porque eu não vejo o resultado de médico. Pessoal, queridas, queridos, a gente não posta porque o Conselho Federal de Medicina não deixa, Ética, mas o Conselho de Odonto deixa. Então, Os não às vezes, médicos podem, né, Múcio? os médicos Os não podem, conselhos quer dos dizer, não médicos podem, né? dá para Então, entender eles isso? têm toda a liberdade. E às vezes tem paciente que diz assim, ah, eu quero o seu Instagram, que eu quero ver os pacientes que você já fez. Eu falei, você não vai achar. Você não vai Não achar, você tem. não pode. Ah, porque você não faz? Não faço. Mas eu não posto. Porque a Eu gente não nem posso. pode. Não Sabe, pode. Você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir.
Com certeza. né? Então fica a dica, quer dizer, não é que a gente não posta porque a gente não faz, pelo contrário. Aliás, a gente pode, por exemplo, pela lei, dentro do consultório, evidentemente, Sim. numa sala específica, a gente mostra antes e depois, desde que as pacientes nos autorizem por escrito. O que a gente não pode é colocar nas mídias. Por exemplo, Sim. depois, eu me lembro que outro dia eu estava falando alguma coisa, aí alguém pediu, põe um antes e depois, dá água na boca. Mas é antiético, eu não posso pôr. Não pode. É. Mas você estava falando, a paciente tem aquelas proeminências ósseas, e aí você tem dois jogos lá, um preenchedor e um bioestimulador. Como é que você lida com isso? Eu faço, a gente, né, conversa direitinho com o paciente para ver se ele tem a, né, condição financeira de, né, já de fazer. E aí eu prefiro já fazer primeiro o preenchimento. Claro, Quando ele para tem dar estrutura. para dar estrutura. E aí eu venho com o bioestimulador para dar aquela sustentação, dar a basezinha. Legal. Porque o bioestimulador E, cara, eu o que gosto você muito, acha? Como? porque eu gosto muito do bioestimulador, porque ele não dá volume, mas o quê? Ele melhora contorno, ele melhora a flacidez, ele estrutura. Então, às vezes, o que o paciente está querendo é só essa, né? A maioria fala, estou derretendo, né? Isso é a frase mais que a gente mais escuta no consultório. Doutor, estou derretendo. Então, é com preenchedor que a gente vai resolver esse derretimento? Não, é com bioestimulador. Né? Então, quando tem essa magreza mesmo, aí se tem essa deficiência, eu faço primeiro o preenchimento e depois eu pro bioestimulador. Quando é aquele rosto mais assim, né, que tá mais fininho, principalmente aqui na região temporal, aí não, vamos estruturar porque muda completamente. Muda completamente. E só para terminar, o que você acha dos fios de sustentação, os fios de bioestimulação? O que você acha de fios? Eu gosto dos fios, assim, para dar como que fala? Um acabamento. Sabe? Então, ali onde o Botox não resolve, eu gosto muito para glabela, né? Aqui para a área dos olhos também eu gosto. Jaws, Faz talvez. também, eu dou também. Mas assim, o paciente acha que ele vai colocar um fio e vai ficar, né? Vai substituir uma cirurgia. Não vai. Então, às vezes, os pacientes, eles ficam muito, né? Acha que o fio vai substituir. E, às vezes, não substitui. Então, assim, eu gosto o fio para fazer um refinamento. Que eu gosto de Adorei fazer. isso aí. Entendeu? Aliás, a gente tem que deixar claro isso. Você sabe, quando eu comecei a fazer Botox, em 1995, era assim, o tratamento agora de envelhecimento é Botox. Bom, aí apareceram depois, lá para 98, entraram os lasers. Então, agora os tratamentos... Em 2021, não tem mais isso. Qual é o tratamento para... Hoje, a gente tem essas casadinhas que você está falando. A gente precisa deixar isso claro. Cada paciente precisa de um cardápio próprio. É ou não é? É personalizado, não existe assim. Não é receita de bolo. Claro, não é receita de bolo. E não, mais é do que isso, o que você precisa hoje, daqui 1 ano e meio, 2 anos, você precisa de outras coisas. Talvez menos, talvez mais. Porque o corpo humano, eu adoro falar isso também, o corpo humano é um processo, mais do que um tecido só. Nós somos fluidos, né? Você não é a mesma pessoa nos dias seguintes, quanto mais daqui a 1 ano. Então, muitas vezes é importante, eu acho, deixar também isso claro, né, Carla? Você fala bastante isso lá na clínica para os pacientes. A gente precisa de uma revisão para a gente sentir o que a pessoa precisa. Você precisa virar escravo de tratamento estético, passar o resto da sua vida? Não. Mas numa escala de valores, na medida em que você considera legal se olhar na imagem e pensar, puxa, como eu estou bem cuidada, então é legal você fazer uma manutenção, como na casa e no carro, é ou não é? E eu falo assim para os pacientes, né? E é tudo, essa casadinha, é tudo junto, né? Eu falo, ó, procura uma vida mais saudável, que a estética vem, né? Legal. Então, eu costumo comentar assim, a gente orienta muito, né? Então, o paciente, às vezes, ele senta lá, ele quer escutar um monte de coisa, assim. Então, eu costumo orientar bastante os pacientes em relação a isso. Legal. E, por exemplo, não pode comparar um paciente com o outro. Sem né? dúvida. Então, cada um tem um formato de rosto. Então, um precisa de 3 ampolas, 3 ml do preenchimento. Outro precisa de 5, né? Exato. Então,
É, Por isso que é muito individualizado, né, o tratamento. Cada exatamente. paciente é único. É A único. Keila Blair está falando aqui, é isso mesmo, a medicina é personalizada porque é dinâmica, Aquele é né? uma anestesista fantástica. Ah, é? Que Mora no legal. meu coração, a Keilinha. Ela é Prazer, Keila. fantástica. É isso Keila mesmo, é adorei. demais. Que É bom, que demais bom, a Keila, é fantástica. Um que bom. beijão, Keilinha. Carla, para a Sim, gente fechar com chave de ouro, sim. o que que a gente vai, o que que você vai falar para o seu paciente que está querendo chegar no verão, assim, e se expor e se sentir segura? Como é que você fala? O que que você fala? Bom, nós estamos em outubro ainda de 2021. O verão começa meio de dezembro. As pessoas, de modo geral, viajam em janeiro, fevereiro. Parece que o ano que vem vai ter carnaval, né? Vamos ver, tomara, É. de acordo com essa coisa aí, mas vamos ver. De qualquer modo, as pessoas estão programando meio que para janeiro. O paciente chega para você, doutora Carla, você é dermatologista, fantástica, eu quero me sentir maravilhosa, meu rosto, meu corpo. Eu não quero cirurgias, eu quero melhorar minha pele. Como eu lido Mas, com isso? pois é, mas você sabe que a procura é mais assim, do rosto é querer evitar mancha, Ok. né? Então, assim, para agora é muito difícil um paciente vir e falar, eu quero fazer um laser, um CO2, né? Um microagulhamento, um Agnes. É muito difícil o paciente vir pedir alguma coisa assim. Ele está mais preocupado com o quê? A flacidez do bumbum, a celulite, aquela pochetezinha, aquela gordurinha do abdômen, Uhum. entendeu? Então ele preocupa mais com isso. Ele não dá muita importância para o rosto, não, porque o biquíni que está ali, né? Então, a exposição, né? Então, o que eu oriento? Vamos ver o que está precisando mais. Se é uma gordurinha, aquela gordurinha pequenininha no abdômen, vamos fazer a lipoenzimática, né? Aham. Com semi-slim, eu gosto muito, dá um resultado muito legal quando é a Para levantar gordurinha. bumbum, enrijecer Levanta, então, coxa, aí partindo para o braço. bumbum. Bumbum, Não, é para eu acho. trabalhar a barriga. Você sabe que eu estou fazendo semi-slim pro meu abdômen? A primeira vez na minha vida eu vi sombras de gominhos, que é essa máquina, pois é, E, semi-slim, gente, é e maravilhoso. deixa dolorido. Eu fiz também. Não, é E deixa fantástico. dolorido. Parece que você fez milhares de abdominais. É, Então, dá sem ter que resultado? vestir. Dá. É. Mas tem que o quê? Claro, tudo Uma com. alimentação saudável também, né? Claro, Não sem dúvida adianta você ir nenhuma. lá fazer e depois você comer aquele prato de macarrão, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Aí não Ai, adianta. ai, Agora, nem. bumbum. Bumbum, eu amo o bioestimulador. O Eleva, estou Ai. tendo resultados muito legais com o Eleva. Porque Ah, antigamente era legal. só o Sculptra, né? Ele era o queridinho. Aí chegou o Eleva aí pra gente, eu adoro o Eleva também. É, eu também Então a adoro gente olhar. coloca aí 2, 3 frascos no bumbum e assim, a melhora em 45 dias você já vê assim, né? Na foto você vê o antes e o depois, que só a gente pode ver. Uhum. É uma melhora assim, melhora a pele, porque às vezes o paciente chega para você, às vezes ele tem a celulite, então ele quer melhorar a pele, às vezes ele quer ter um contorno, né? Um volume. Então tem esses Sim. problemas do bumbum. É o volume, eu quero ter volume. Ou então, ai, tá com celulite, né? Quero melhorar a textura da pele e a flacidez. E o Uhum. legal, que dependendo, aí você avalia, aí você vai colocar, né? Bem localizado o bioestimulador. E assim, se você colocou para melhorar a textura da pele, você já vê que já deu uma melhorada na flacidez também. Né? Você pede Legal. para o paciente movimentar, você já tem as fotos, as posições certinhas que a gente tira, né, do paciente, a foto com o paciente. Então você vê, assim, é nítida a melhora que tem. Então o que eu sempre oriento? Bioestimulador, né? O Ultraformer também é bem legal, dá Uhum. uma resposta boa. E Legal. assim, os pacientes ficam super. Fica muito satisfeito, entendeu? Tem um resultado legal, a gente tem um feedback muito legal. Nunca que Uhum. chegou um paciente e falou, doutora, eu não gostei de nada disso. Não serviu Uhum. para nada. Não. Nunca. Zero. Porque tem que ter 100% uma boa garantido. indicação. Ah, exatamente. É lógico Carla, que eu tem adoro falar. indicação, né? Clara, ou Carla, eu adoro falar com você. Eu acho que já tem 50 minutos. A gente vai parar agora, porque senão daqui a pouco o Instagram cai. Mas deixa eu só te falar, chegou uma Fala. perguntinha aqui do José Martins.
Em Legal. relação, aí a pergunta é para você, acho que não é para mim, não. Em relação à cicatriz, a blefaroplastia, foi isso que ele Tá. perguntou. Depois de quanto tempo de bléfaro que pode se expor ao sol? De um modo geral, a gente deixa o paciente se expor. A cicatriz, de um modo geral, a gente pode se expor depois de um mês. Mas quando a gente faz a blefaro, que é a plástica da pálpebra, como a cicatriz fica bem aqui no sulco, e em geral, quando você está numa praia, você de olho aberto, você está escondendo a cicatriz, a gente pode se expor mais cedo, em geral 15 dias. Claro, com protetor solar. Então, assim, depois de se fazer uma plástica de pálpebra, a gente pode ir para a praia, piscina, depois de mais ou menos 15 dias, com protetor solar. Com protetor, um óculos, né, um boné, sempre Claro, protegendo, claro. porque a cicatriz não depende do cirurgião, né? Não depende da gente. É um mix, como você falou, é uma muito casadinha. É a do gente, tudo bem, mas é o cuidado do paciente, né? E isso a gente, às vezes, a gente precisa deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu fui lá, operei, e agora tudo bem, o problema é dele. Não, o problema é nosso. A gente precisa cuidar. Como qualquer tratamento Depois a gente estético, vai né? ter que tratar, né, essa cicatriz. Não é verdade? Eu, hein? Carla, querida, um prazer falar com você. E eu já quero Prazer foi adiantar para meu. todo mundo, próxima live que a gente vai fazer vai ser sobre cabelo, tratamentos clínicos de cabelo, que você é a responsável pela unidade de cabelo da Clínica Múcio Porto. Eu adoro quero... também, adoro. não é? E eu quero que você passe para todo mundo o que tem de bacana para cabelo. Aliás, eu preciso voltar lá para manter meu cabelo antes que eu perca minha franja. Sim, é importantíssimo. Não é possível. Uma pessoa jovem, sem franja, não dá. Fazendo luzes na barba e perdendo. Sim, não. eu acho. Sempre eu tenho que manter. Aliás, está escurecendo, amanhã eu vou fazer de novo para manter. Isso. Eu quero agradecer, então, né, todos que participaram, né, tirou esse tempinho para ficar aqui um pouquinho com a gente. Agradecer a Luciana Dutra, agradecer a Keilinha, tem a doutora Maria Jacinta também, que é fantástica, o José Martins, a Mari, inúmeras pessoas. Muita gente boa. Que mora no coração da gente. E seguramente você conquistou mais amores, porque você fala muito bem, você tem uma presença maravilhosa, você sabe muito. E eu agradeço de novo por você estar contribuindo com o seu conhecimento, seu expertise, sua competência lá na nossa equipe. Muito obrigado pela live, obrigado pela participação. Fazer parte dessa equipe, né, comemorar todo ano, aí a gente comemora mais um ano de clínica, é fantástico, né? Todo mundo é só profissional e eu fico muito feliz. E o ano que vem 30 anos. Pois é, não fala a idade, né? Não, 30 anos de clínica. Como eu comecei a gente já está há 5... muito tempo, né, juntos, então não vamos comentar, não. Né? Tudo bem. O ano que vem mais um aniversário. Isso, e nós estamos juntos. Tá? Então, tá bom. Para falar, a gente está à disposição, marca consulta, marca uma avaliação, tira dúvida, troca experiência, nós estamos aí. Porque ainda dá tempo para o verão, não é? Dá tempo para o verão, agora é a hora, dá tempo. É isso aí. Tá bom, tá bom, querido? Um beijo para você. Obrigada, bom fim de semana. A gente se vê semana que vem lá, tá bom? Obrigado Sim, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Tomás. Beijo. Beijo, tchau.